Olá, uma boa tarde para você nesta quinta-feira, dia 5 de maio, 12h31. O programa hoje vai falar bastante sobre futebol feminino da nossa região, tudo sobre o empate entre o São José e o Rio Preto na primeira partida da semifinal do Brasileirão, a entrevista aqui no estúdio com o técnico do Taubaté, Arismar Júnior, que vai falar da evolução da sua equipe, das meninas do Burrão e, lógico, do clássico de domingo contra o São José. Os detalhes sobre o fim da parceria do Guaratinguetá com São Caetano, mas, meu Deus, a novela continua. Vamos falar de handball e futsal também da nossa região e, lógico, sempre com os comentários do meu super parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Bandival. Tá de preto por quê? Eu tô de luto pelos meus amigos corintianos, certo. Pelo meu Flamengo, que nem na Libertadores jogou, né? Flamengo perdeu do Fortaleza. Ai, que Você não tá podendo falar mal de ninguém. Não, não posso falar nada, cara. Não posso nem tirar um sarrinho hoje. Não dá. Você Já você, né, Palmeiras? Aí fica diferente a história. Não, o Corinthians tá fazendo companhia. Para ser eliminado na Libertadores, tem que jogar a Libertadores. Mas quem não joga, não. O cara fazer aquela cavadinha também merece perder o gol, né, gente? Cavadinha pra bater pênalti, que coisa feia. Vamos falar de coisa séria, que o Corinthians já era, né? Mas esse negócio que você falou aí, vamos destacar do Guará, né? Bom, o partido de João Telê também, né? Como que pode usar um nome desse? Eu não sei o que vai ser, não. Lamentável. Vamos falar daqui a pouco sobre isso e muito mais. E você, a gente espera sempre a sua participação. Pessoal de Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, São José, Taubaté, Jacareí, pode participar aqui conosco, pessoal do litoral também. facebook.com/os donos da Bala Vale ou pelo nosso aplicativo. Você na Band Vale pode mandar foto, sugestão, filminho também, vídeos, fique à vontade, tá bom? Vamos começar falando do São José no futebol feminino, que entrou em campo ontem na primeira partida da semifinal do Brasileirão 2016. O objetivo era a vitória para conseguir a vantagem em busca da vaga na final, mas não foi isso que aconteceu no Martins Pereira. Veja aí. Foi aqui no Martins Pereira que o São José perdeu o título brasileiro do ano passado para o Rio Preto. Ou seja, o clima de revanche estava presente e o torcedor compareceu para empurrar a equipe nessa primeira decisão. Tudo bem que poucos compareceram, mas com palavras de ordem contra o presidente Benevides Ferneda. E um batuque fraquinho, mas até que deu uma animada. Ela já parou de bater. Tudo pronto para as meninas da Águia complicarem a vida das adversárias na primeira partida da semifinal. Certo? Nada disso. O resultado não foi favorável para o São José. A equipe do Vale foi para o ataque, mas teve poucas oportunidades de gol. Aos 20 minutos, as donas da casa chegaram a balançar a rede com Gabi Portilho, mas o gol foi anulado porque a bola saiu pela linha de fundo. Elas continuaram tentando, mas estava difícil acertar uma finalização. Já o Rio Preto apareceu no jogo através do contra-ataque, mas não foi suficiente. Intervalo de jogo e 0-0. A esperança dos torcedores era o segundo tempo. Nós precisamos vencer pelo menos uns 2 gols de diferença para depois ir lá, empatar o jogo ou perder de 1-0 para nós ver se ganha esse campeonato brasileiro, que nós já está atrás desse campeonato brasileiro. E as chances de gol ficaram mais claras. Primeiro com as visitantes, através desta ótima chance com Milene. A bola parou nos pés da goleira Vivi, que evitou o pior. Em seguida, mais uma tentativa da artilheira do campeonato, que chutou para fora. Mas aos 25 minutos, Letícia Silva aproveitou o cruzamento e, de cabeça, abriu o placar para o Rio Preto. A reação joseense foi imediata. Em disputa dentro da área, a bola sobrou para Juliette, que aos 31 minutos balançou a rede e igualou para o São José. E a virada no placar passou perto nessa jogada. Olha só a chance que as meninas da Águia perderam. Placar final, 1-1. A gente teve muita oportunidade no primeiro tempo, principalmente, né? Bolas que passaram ali, a gente acabou não definindo. Oportunidades que a gente não pode deixar perder, principalmente numa semifinal, né? Jogos decisivos assim. Esse último passe, nossa, a gente não estava acertando. Ou a gente colocava na área, elas tiravam. É só um acerto final que a gente vai fazer agora essa semana, para chegar lá em Rio Preto e reverter isso. Com
Com o empate, a situação não ficou fácil para o São José. Para chegar à final, a equipe do Vale precisa vencer no tempo normal ou empatar a partir de 2 gols. Caso o jogo termine novamente em 1-1, a disputa da vaga será nos pênaltis. O empate em 0-0 classifica o Rio Preto. Não tem o que pensar, é ir para cima delas. Não adianta a gente ficar pensando demais. Eu acho que pensar a gente tem até terça-feira para pensar. Na quarta a gente já tem que executar e ir em busca da vitória. A gente não tem outro resultado a pensar. É em busca da vitória e não sofrer gols. Agora é botar os pés no chão, pensar direitinho na estratégia para enfrentar o Rio Preto e não acontecer como no ano passado. Antônio Carmo, as meninas receberam as atuais campeãs do Rio Preto lá no Martins Pereira e perderam muita oportunidade de gol, assim como a Bagé disse aí na entrevista, né? Eu vejo assim, Andressa, no final das contas, o empate é ruim, claro que é. Quando você faz o primeiro jogo em casa, mas ele não é desastroso. Comparando até, me lembro quando a gente comentou aqui do Taubaté, que empatou em casa o primeiro jogo, 2-2 com o Barretos. É ruim, mas não é desastroso. Na situação do Taubaté, ela até era mais tranquila, porque ele jogava fora, podendo empatar 0-0, 1-1 e ir para os pênaltis. O São José agora é uma situação um pouco mais complicada, porque ele não pode empatar 0-0 lá em Rio Preto, que o Rio Preto, né? O regulamento é diferente, gol marcado fora de casa, essa bobagem, dá um peso maior, não concordo nem um pouquinho com isso. Mas nada está perdido. O detalhe é assim, se fosse um empate contra um time fraquíssimo, ruim, que só joga por participar do campeonato, seria desastroso. Agora, é um jogo de dois dos melhores, atual campeão brasileiro, 2 dos melhores times do futebol feminino do Brasil. Então, é um clássico já. Os resultados e os antigos confrontos mostram isso. Uma igualdade muito grande nos resultados, uma equiparação realmente bastante grande no que fazem as duas equipes. Então, do mesmo jeito que houve um empate em 1-1 em São José dos Campos, pode haver empate em 1-1 em Rio Preto, pode haver vitória do São José, vitória do Rio Preto. Tá tudo aberto ainda, né, cara? É lógico, Andressa, que o time da casa, terminando o jogo, como foi ontem, empatando em casa, ainda tomou um gol, mas não foi lá, buscou o empate, e você sai um pouquinho assim, com moral um pouquinho mais baixo e o adversário mais elevado, né? Peitinho mais estufado, assim, empatamos fora, belezinha, parecendo umas pombinhas. Mas não está nada resolvido. Então, time o São José tem para ganhar do Rio Preto lá em Rio Preto, para ganhar de Flamengo no Rio, de Corinthians em São Paulo, tem time para todo mundo. É lógico que vai depender aí de como a situação fica mais delicada, de como a Emily vai trabalhar. Domingo tem o confronto regional do Paulista contra o Taubaté, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu não sei se vai poupar time ou não e tal, mas é lógico que as atenções maiores se voltam para quarta-feira que vem, 7 da noite, lá no Anísio Haddad, na cidade de Rio Preto. Está tudo em aberto. Não foi o resultado que o time queria. Isso é lógico. Poderia ter vencido, teve chance para isso, poderia ter conseguido o resultado, mas ficou provado. O Rio Preto é um time muito bom, Anderson. Muito bom. A médica do jogo, quem foi? Doutora Bianca, que está sempre conosco, e falou, esse Rio Preto corre demais. Ela entrou em campo para atender várias vezes as jogadoras lá, e o time é bom. No São José não empatou com qualquer um, empatou com o atual campeão brasileiro, um time muito forte. Queria mandar um recado para Bagé, dia 11, quarta-feira que vem, que é o segundo jogo, é meu aniversário. Eu quero a vitória para poder comemorar, gente. Eu sei que você ia lá. Não vai dar para ir para Rio Preto. Aqui no nosso Facebook, Luz Dimas dos Santos falando aqui parabéns às meninas da Águia, que não saíram com tantos gols, né? Mas mereciam, e vamos classificar em Rio Preto. E aqui o Marcelinho Santista da Silva perguntando sobre o futsal, daqui a pouquinho a gente responde a sua questão. E outra coisa, ele disse o seguinte, ouvi falar que ontem, quando o juiz marcou o segundo pênalti para o Corinthians, ele gritou, pênalti para nós. Inclusive, ele até caiu, né, Antônio? Ele caiu no primeiro, né? Ele já caiu, deixa que eu bato. Deixa que eu bato aí. É maldade, gente, é maldade com os corintianos. Só as brincadeiras, mas um abraço a todos os corintianos que nos assistem aqui. Infelizmente, jogo é jogo, né? Acontece. Aliás, se ele soubesse que o André bateu o pênalti daquele jeito, o juiz, ele próprio batia, Ele mesmo batia, né, cara? Até a gente entrava lá e batia, né? Pô, pelo amor de Deus. Que jeito de bater pênalti, um jogador profissional daquele. Para com isso. Vai pro inferno. Dá vontade, né? Agora é crucificado o jogador, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho de handball, porque aqui na nossa região, os 2 times femininos entram em quadra pelo Campeonato Paulista. O São José enfrenta o São Caetano às 4 da tarde, no ginásio do Vale do Sol. Já o Taubaté Handball feminino joga contra o Osasco às 7 da noite no ginásio da EMECAL. As duas equipes do Vale estão com 6 pontos, com o time joseense em terceiro lugar e as taubatianas em quinto. A entrada para ambos os jogos é franca, é gratuita, vale a pena. Para todas elas, né? Boa sorte. Daqui a pouquinho a gente vai falando do Taubaté no futebol feminino. O time vem evoluindo a cada campeonato e o técnico Arismar Júnior estará aqui conosco. E ainda hoje as notícias do Guaratinguetá no futebol e no futsal. A gente volta já.